Nova Trento News. A sua TV, na internet. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliano Mazzola e este é o programa Resgate ao Ferro. Pois bem, para hoje nós temos um assunto muito interessante, que é sobre a instituição mais antiga, ou uma das mais antigas do nosso querido município de Nova Trento. Eu estou falando da banda musical Padre Sabatini, que nos tem acompanhado durante todos esses anos, mais de um século. Então falaremos um pouco dessa banda. Para começar a falar, temos que falar do seu fundador, o padre Angelo Sabatini. Angelo Sabatini, que nasceu ainda no Estado Pontifício, o Estado do Papa, na Itália, antes ainda da unificação da Itália, que se deu em 1870. Angelo Sabatini era um jovem muito dedicado aos estudos e ingressou na Companhia de Jesus. Ele deve ter nascido em 1834, provavelmente em 1850 deve ter ingressado na Companhia de Jesus. E aí estudou humanidades e estudou música, formando-se um padre jesuíta, mas também um grande e exímio músico. Pois bem, em 1879 os jesuítas fixam residência aqui no nosso município de Nova Trento. Estou falando 1879. Sabatini é o quinto superior dos jesuítas que chegam até a nossa vila de Nova Trento, e justamente por volta da fundação da nossa querida banda musical Padre Sabatini, que leva o seu nome em homenagem a ele, que foi o seu fundador. Mas agora vamos ver como que isso tudo aconteceu. Sabatini era um músico muito experiente, muito dotado, porém ele em Nova Trento tinha um público que era um público essencialmente de camponeses, de agricultores. Interessante observar que Sabatini tinha muita vontade de criar aqui, como já o fizeram em outras paragens por onde trabalhara no Brasil, no Império Brasileiro, mas tinha muita vontade também de fazê-lo aqui em Nova Trento. Mas como fazê-lo? Como dizia em um relato de 1926, na monografia do município de Nova Trento, o meu bisavô Francisco Mazzola, que Nova Trento era uma cidade, evidentemente, de camponeses. Como fazer os camponeses acreditarem na importância de uma banda musical aqui para Nova Trento? Aí é que surge a grande ideia, creio eu, pelos registros históricos, do padre Angelo Sabatini, muito perspicaz. Creio eu que tenha sido uma ideia sua, apesar de que isto não se confirma nos registros. Mas o que acontece é que, na procissão de Corpus Christi do ano 1889, vem a Nova Trento 5 músicos da antiga colônia Dr. Hermann Otto Blumenau, a cidade de Blumenau, do Cedro de Blumenau. 5 músicos vêm a Nova Trento, dizendo-se ter parentes aqui e, em suma, participaram então das festividades de Corpus Christi e ofereceram-se na época aos jesuítas para tocar nesta procissão de junho, provavelmente, de 1889. Meu bisavô relata na monografia do município de Nova Trento uma coisa interessantíssima. Esses 5 músicos, então este é o relato do Mazzola, aqui chegaram em 1889 e dava-se a festa de Corpus Christi. E os 5 músicos de Blumenau ofereceram-se então para tocar na procissão. Foram como faíscas elétricas aquelas marchas, incutiram logo tal entusiasmo aos neotrentinos que foram diretamente ter com o padre Sabatini para a fundação de uma sociedade musical. Então vejam que talvez, no meu entendimento, tenha sido uma tacada de mestre do próprio Sabatini, oferecer primeiramente às centenas de colonos que aqui estavam para essas celebrações uma amostra do que seria uma banda musical. Esses 5 tocadores então se apresentam com 5 instrumentos em Nova Trento. Eles praticamente incendeiam a cidade, que era a procissão de Corpus Christi de 1889, e logo então todos aqui
que estavam presentes, e fala-se de muitos presentes na primeira missa de 1889, de mais de 200 comunhões distribuídas. Então muita gente que se dirige logo em seguida ao padre Sabatini, e ele já provavelmente esperando isso, para a fundação desta sociedade musical, banda Padre Sabatini, que leva o nome do seu fundador. Pois bem, nós temos, sob a presidência do nosso querido historiador aqui de Nova Trento, Wilson Marius Groth, que soube de maneira muito importante valorizar o centenário da banda musical Padre Sabatini. Ele, juntamente com outros, e a senhora Irene Moutinho, eles construíram este pequeno jornal do centenário da banda Padre Sabatini, onde então está condensada praticamente a história do centenário, dos 100 anos da banda Sabatini. Hoje nós estamos comemorando 130 anos, portanto este documento já tem 30 anos, mas foi feito sob a presidência do querido Wilson Groth, que teve a perspicácia e a inteligência também de cristalizar esse momento na história e falar do centenário da banda. Pois bem, o que então acontece em seguida a esta procissão? Em seguida a esta procissão de 1889, acontece então a lavratura dos estatutos e forma-se a sociedade musical. Efetivamente, esta sociedade então providencia através de Sabatini a compra dos instrumentos na casa Minerva, no Rio de Janeiro. Conta-se que o comerciante no Rio de Janeiro praticamente ganhou uma mega sena na época, talvez não tanto assim, mas muito dinheiro que foi acumulado para comprar estes 20 primeiros instrumentos, que foram os que fizeram a estreia da banda em junho de 1890, portanto no ano seguinte a banda estreia com esses instrumentos. Observação muito interessante: quem intermediou a compra destes instrumentos para a nossa banda foi o grande comerciante da região, Beniamino Galotti, o Benjamin Galotti, que estava situado em Tijucas. Ele é que faz a transação e adquire esses instrumentos, que chegam efetivamente a Nova Trento em dezembro de 1889. Interessante, o telegrama recebido por Benjamin Galotti, ele é expedido da ilha do Desterro, Florianópolis, no dia 16 de novembro de 1889. Para quem lembra, no dia 15 de novembro de 1889, nós tivemos a proclamação da República do Brasil. Portanto, um dia depois, os instrumentos são expedidos da ilha do Desterro e endereçados a Nova Trento. E aqui chegam em dezembro de 1889, com a nota fiscal no preço, muito interessante isso, de R$ 845.060. Para vocês terem uma ideia do que representava, gente, R$ 845.060 no ano de 1889, 1890, só para vocês terem uma ideia, esta sede da atual banda, onde nós estamos aqui no momento agora, ela foi adquirida do prefeito Nicolau Bado no ano de 1934 por R$ 460 mil. Então observem que esta sede onde estamos aqui agora, num terreno de 10 metros de frente por 23 de fundos, no centro de Nova Trento, custou praticamente R$ 460 mil, praticamente a metade do que custaram os instrumentos nesta mesma época, ou um pouco antes. Naquela época os preços não variavam muito, então vejam, R$ 845 mil para a compra dos 20 primeiros instrumentos e R$ 460 mil para a compra do terreno. Então imagine você, neotrentino, que quer valorizar a nossa história, que quer valorizar a nossa banda, o que representou de sacrifício para os nossos comerciantes locais, os doadores, evidentemente, e também os agricultores, que reuniram R$ 845 mil para a compra dos 20 primeiros instrumentos. Não foi pouca coisa, foi um esforço hercúleo, mas eles compraram e assim se apresentaram em 5 de junho do ano de 1890, na procissão de Corpus Christi. Pois bem, esta é a primeira parte então do episódio Resgate al Ferro, destinado à recuperação da memória histórica da nossa querida banda. Daremos então prosseguimento num segundo episódio. Muito obrigado.